E hoje eu quero te convidar para uma conversa que vai além do Dia dos Pais. Tem quem comemore com sorriso e tem quem silencie a dor de um pai que nunca esteve presente. A gente precisa falar dos pais que estão, mas não estão. E também sobre aqueles que não dizem nada, mas ensinam tudo. E o que é ser pai de verdade? O que é ser a verdade? Nem todo pai é presente e nem todo presente é pai. Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou Richard, professor, observador curioso do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que tal falar sobre isso? Aqui a gente conversa sobre sentimentos, relações e os desafios emocionais da vida real, sempre com um olhar educativo, direto, sem enrolação e sem fórmulas prontas. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder nosso conteúdo. Comenta e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar de ouvir ou precisa ouvir isso hoje. O que é ser pai de verdade? E a verdade é que tem pai que mora na mesma casa, mas nunca morou nas memórias. Tem gente que cresceu com um pai ausente e claro que essa ausência machuca. Porque um pai pode estar fisicamente presente e mesmo assim ser um completo estranho na vida da pessoa, na vida do filho ou da filha. Às vezes o pai que dá tudo não dá o que mais importa, que é a presença, o afeto, a escuta. E tem pai que nunca comprou um brinquedo, mas marcou a vida do filho com valores, olhares, silêncio, acolhimento e respeito, claro. A paternidade real não se mede no que se dá, mas em como se está. Concorda com isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião sobre isso. Pai também sente. E tem algo que ninguém fala. Pai também sente. Pai também sofre, também tem medo. E por muito tempo, homens não foram ensinados a demonstrar, foram ensinados a engolir o choro, a calar o medo, a esconder o afeto. A consequência, pais que amam, mas não sabem dizer eu te amo. E o resultado, filhos que não conhecem o coração do próprio pai. E pais que envelhecem engolindo o choro que nunca puderam soltar. Meu pai me ensinou sem palavras. Talvez você, como eu, tenha aprendido mais com seu pai pelo que ele fazia do que pelo que ele dizia. Meu pai me ensinou a ser forte quando ele caiu e se levantou. Me ensinou a ser justo quando ele admitiu o próprio erro. Me ensinou a amar, mesmo sem nunca ter dito eu te amo. E fez falta. E talvez isso tenha sido o maior aprendizado da minha vida. Nossos pais nos ensinam muito com as atitudes do dia a dia. E se você é pai, como eu, nunca se esqueça que o maior ensinamento é o exemplo. Eu queria muito que depois de ir embora dessa vida, e meus filhos se lembrassem de mim como alguém que deixou um legado, não dos conselhos que eu dei, mas com as condutas e as boas escolhas que eu fiz. E tá na cara que eu não tô mais na flor da mocidade. E hoje eu tenho 2 filhos, um casal, minha menina tem 3 e o meu filho tem 1 aninho. E já que eu tô falando de mim, eu não podia deixar de falar da minha experiência com a paternidade. E eu posso dizer que o nascimento deles foram os eventos mais importantes da minha vida, sem sombra de dúvidas. Mudou tudo. Muito trabalho, muita dedicação e muitas emoções. Minha filha, ao ir dormir, diz assim: papai, bença, dorme com Deus, boa noite, você é minha vida. Eu não preciso nem dizer como é que eu fico depois de ouvir isso. E eu fico pensando em tantos pais que deixam de curtir seus filhos por causa da correria do dia a dia, trabalho, um monte de coisa. Nossa rotina não é brincadeira, né, gente? E quantos alunos meus, adolescentes, me falam e reclamam de um monte de coisas do dia a dia deles, no cotidiano deles, com as famílias, mas lá no fundo eles estão falando de abandono. Então, se você é pai, invista no que vai te dar paz amanhã e não só no que paga as contas hoje. Conclusão. Eu sei que faltou falar de muita coisa, né, sobre os pais, porque se a gente fosse falar de tudo aqui, o vídeo ia ficar muito grande, mas faltou falar das mães que são pais, de quando o pai vira filho, de recomeços, mas fica aqui uma reflexão. Se você teve um pai que foi tudo isso, agradeça. Se você foi esse pai, parabéns. Mas se você sente um buraco aí dentro, causado por um pai que nunca esteve, ou que não soube ser, isso não define quem você é. Você pode ser o homem ou a mulher que não teve um pai como referência, mas você pode quebrar o ciclo. Então, feliz Dia dos Pais aos que estão perto, aos que vivem na lembrança, aos que erram tentando acertar e aos que entenderam que ser pai é muito mais do que estar junto. É ser referência, é ser porto, é ser caminho. Que hoje você abrace, conecte e celebre, porque eles merecem.
e a gente também. E aí, me conta aqui nos comentários o que o seu pai te ensinou ou deixou de ensinar também. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E toda semana tem conteúdo novo, porque a gente fala das dores que ninguém tem coragem de falar. E eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui e até a próxima.